Olá, amigas e amigos do NEAF, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Top Atualidades, semana de 24 a 30 de outubro de 2021. Vamos dar uma olhadinha no nosso mural de notícias? CPI da Covid aprova relatório final, atribui 9 crimes a Bolsonaro e pede 80 indiciamentos. Militares dão golpe de Estado no Sudão e prendem Premier. Concentração de gases de efeito estufa atingiu recorde em 2020. Minas rescinde contrato com o jogador Maurício Souza após comentário homofóbico. Nova lei de improbidade administrativa é sancionada. Como é tradição no Top Atualidades, vamos para a nossa notícia de destaque. Não poderia deixar de ser, né, pessoal? Foram 6 meses de trabalho da CPI da Covid-19, ou CPI da pandemia, e temos agora CPI da Covid aprova relatório final, atribui 9 crimes a Bolsonaro e pede 80 indiciamentos. Então vamos entender o que aconteceu. Acho que o ponto de partida para isso é lembrar a instalação da CPI. O que é uma CPI? Tá? Sem entrar no juridiquês, pensando aqui em atualidades, ela é uma forma, utilizada pelo Parlamento, pelo Congresso, para exercer a sua atividade fiscalizadora. Então, está prevista na Constituição Federal a instalação dessa CPI, da Comissão Parlamentar de Inquérito, e ela diz que a CPI tem poder de investigação, igual a autoridades judiciais. Então, ela pode convocar ministros para efetuar depoimentos, pode chamar testemunhas, pode efetuar prisões, se for em flagrante. Então, uma série de medidas, uma série de prerrogativas de autoridades judiciais são concedidas a essa CPI. Então, uma comissão parlamentar de inquérito. Bom, essa CPI, ela visa, a finalidade dela é apurar ações e omissões do governo federal no enfrentamento da pandemia da Covid-19. E também eventuais desvios de recursos, de verbas federais, enviadas aos estados para o enfrentamento da pandemia. Então, foi determinada a abertura dessa CPI pelo ministro do STF, o Luiz Roberto Barroso, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, então, instalou a CPI. Quem foi eleito aí para conduzir essa CPI? Nós temos como presidente o senador Omar Aziz, do Amazonas, como vice-presidente Randolfo Rodrigues, do Amapá, e o relator Renan Calheiros, de Alagoas. Então, esses são os senadores que compuseram aí presidência, vice-presidência e relatoria da CPI. Então, eles ficaram 6 meses trabalhando, ouvindo médicos, especialistas, gestores, políticos, e agora chegou o momento de apresentar um relatório. O relatório foi aprovado. Então, primeiro ponto. Renan Calheiros apresentou o relatório, ele foi aprovado 7 votos a 4. O que esse relatório traz? Traz muita coisa, mas vamos na essência. Ele pede o indiciamento de 78 pessoas e de 2 empresas, a Precisa Medicamentos e a VTC Log. E aí a gente precisa colocar em destaque o caso do presidente Jair Bolsonaro. Tá? O presidente, o Renan Calheiros, pede o seu indiciamento por 9 crimes. Eu vou ler aqui, vou listar para vocês, são muitos. 1. Epidemia com resultado de morte. Infração de medida sanitária preventiva. Charlatanismo, incitação ao crime, falsificação de documentos, emprego irregular de verbas públicas, prevaricação, crimes contra a humanidade e crimes de responsabilidade. Nós precisamos relembrar que o presidente, em diversos momentos, adotou uma tática negacionista. Ele chamou a doença, Covid-19, de gripezinha. Ele defendeu o tratamento precoce, ele não foi aí um adepto do uso de máscara, promoveu aglomerações. Então, diante de todo esse contexto, o presidente tem um pedido de indiciamento por 9 crimes. O governador do estado do Amazonas também está entre essas pessoas indiciadas.
3 filhos do presidente, temos deputados federais, temos empresários. Então, agora nós entramos numa segunda fase. Esse relatório será entregue ao Rodrigo Pacheco, do Senado, será entregue a ministérios públicos como de São Paulo e do Rio de Janeiro, será entregue ao Procurador-Geral da República e os desdobramentos nós precisamos ainda acompanhar. Beleza? Então foi fechado, foi aprovado o relatório final da CPI da Covid. Eu volto daqui a pouco com as demais notícias da semana. Pessoal, dando continuidade ao nosso Top Atualidades, eu trago uma questão de política internacional. Militares dão golpe de Estado no Sudão e prendem premier. Vamos para os pontos de destaque, do que pode cair na sua prova. O primeiro ponto é destacar o país, Sudão, o local do fato. Márcio, mas qual é o fato mesmo? O que aconteceu no Sudão? Os militares deram um golpe de Estado. Beleza? Golpes de Estado em 2021 ocorreram em mais de um lugar. Tivemos no Mianmar, tivemos no Mali, tivemos na Guiné. Então é importante se ater a algumas características para diferenciar esse golpe do Sudão dos demais. Então, primeiro ponto que eu quero falar para vocês. O Sudão vivia em um governo transitório. Governo transitório desde 2019. Isso porque em 2019, o Omar al-Bashir, que governou o país durante 30 anos, foi deposto. Então, vou destacar aqui também. Omar al-Bashir foi deposto em 2019. E aí foi instalada uma coalizão civil-militar para administrar o país. Seria um período transitório. Então essa coalizão, vamos destacar civil-militar, ela prometia a realização de eleições livres e a implantação de um governo completamente civil. Ocorre que, ao longo de 2021, os dois principais grupos ali que constituíam um bloco único, um bloco civil, eles racharam. Nós tivemos uma racha no principal bloco civil. E aí, se aproveitando dessa fragilidade, nós temos o golpe militar no Sudão. Então, os militares, aí eu venho destacar aqui o começo da nossa notícia, os militares que são fiéis ao general Abdel Fattah al-Burhan, tá? Ele chefia o Conselho Soberano do Sudão, esse conselho que trabalha nessa transição. Eles deram um golpe de Estado e prenderam o premier civil, o Abdallah Hamdok, bem como vários ministros. Ocorreram protestos, esses protestos foram reprimidos com violência, ocorreu corte das redes sociais, corte aí dos meios de comunicação, a comunidade internacional repudia o golpe, há uma grande incerteza sobre o que acontecerá no Sudão, embora os militares tenham dito que cumprirão a promessa e levarão o país a um governo completamente civil, que promoverão eleições livres. Mas fica uma grande interrogação sobre o futuro do Sudão. Sudão, que é o terceiro maior país da África e possui um dos piores IDHs, Indicadores de Desenvolvimento Humano, do mundo. O tema tem relação com crise política e com golpe militar. Agora eu vou falar um pouco de sociedade internacional, um tema cada vez mais cobrado em provas de atualidades. Concentração de gases de efeito estufa atingiu recorde em 2020. Então esse é o fato. Vamos pegar a canetinha aqui. O fato: gases de efeito estufa atingiram recorde em 2020. O que a notícia traz? Temos vários gases aí que contribuem para o processo de efeito estufa. O grande destaque dessa nota é o CO2, o dióxido de carbono, um desses gases. Tá? Ele atingiu um novo pico em 2020, um valor recorde aí desde que esse monitoramento ocorre. 413,2 partes por milhão. Esse dado foi divulgado pela Organização Meteorológica Mundial. Para vocês terem uma noção, o nível está
149% acima do período pré-industrial. Márcio, mas por que isso me afeta? Por que isso é pauta de discussão global? Seguinte, desde 1850, o monitoramento climatológico demonstra que o planeta passa por um processo de elevação da sua temperatura média. Então, de 1850 a 2021, a temperatura média do planeta tem se elevado num ritmo crescente. A esse processo nós damos o nome de aquecimento global. Quem contribui para esse aquecimento global, segundo vários cientistas? Os gases que contribuem para o efeito estufa. Então, alguns gases aumentam a intensidade desse efeito estufa, aprisionam mais calor na superfície terrestre e levam a um aquecimento do planeta. Inclusive, a Organização Meteorológica Mundial afirma que esse gás ele tem uma vida longa na atmosfera. Mesmo que hoje for cessada a sua emissão, deveremos ter nos próximos anos um aumento na temperatura média do planeta. Esse aumento na temperatura deve ser acompanhado por eventos climáticos extremos. Aumento de furacões, chuvas intensas em algumas regiões, secas em outras regiões, derretimento de calotas polares, aumento no nível médio dos oceanos. Então, há uma grande discussão no mundo sobre mudanças climáticas. Tanto que essa semana teremos na Escócia uma cúpula mundial sobre o clima. Devo trazer essas notícias na próxima semana para vocês. Então, vale a pena ficar de olho. Qual é o fato mesmo, Márcio? Concentração de gases de efeito estufa atingiu recorde em 2020, segundo a Organização Meteorológica Mundial. O tema tem relação com aquecimento global, com mudanças climáticas. Sugestão de leitura: nível de emissões de gases de efeito estufa no Brasil em 2020 é o maior desde 2006, aponta relatório. Agora falo de sociedade nacional, tema aí muito debatido durante a semana. Minas rescinde contrato com o jogador Maurício Souza após comentário homofóbico. Minas Tênis Clube. O Minas tem uma equipe de voleibol. Nessa equipe de voleibol, nós tínhamos um jogador chamado Maurício Souza, inclusive medalhista olímpico pela seleção brasileira. O fato é, o Minas Tênis Clube rescindiu o contrato do jogador. Márcio, mas isso não é natural no esporte? Não acontece a todo momento? Rescisão de contrato, renovação de contrato? Por que isso pode cair na minha prova de atualidades? Por conta do contexto, do motivo dessa rescisão. Então anota aí o motivo. A prova pode perguntar, qual o motivo da rescisão? Comentários homofóbicos que Maurício Souza, publicou na internet. É mais ou menos assim o enredo. Estão vendo essa figura aí? Essa figura do Superman beijando um outro homem? Pois é. Com base nessa figura, o jogador Maurício Souza fez um comentário dizendo assim: vai nessa, mais ou menos assim, tá? Vai nessa, que é só uma história em quadrinhos, que é só uma brincadeira, que você vai ver onde isso vai parar. Então, um comentário de cunho homofóbico associado a uma revista em quadrinhos. Tal fato teve repercussão. Opinião pública pressionou e os patrocinadores também, para o Minas tomar uma medida. Que patrocinadores? Destaco a Fiat e a Gerdau. E aí o Minas, pressionado então pela opinião pública por patrocinadores, inicialmente aplicou uma multa no Maurício Souza, afastou ele por um tempo indeterminado e exigiu uma retratação. Nesta retratação, o Maurício Souza pede desculpa a quem se sentiu ofendido, mas mantém o posicionamento. Diz que ele tem liberdade de expressão, que aquela é uma opinião dele e que ele não concorda. Então ele reitera aquele comentário homofóbico. Diante desse contexto, o Minas rescinde o contrato com o jogador. O fato dividiu um país extremamente dividido, obviamente. Nós tivemos atletas que apoiaram o Maurício Souza, muitos atletas que repudiaram a atitude, e o mesmo ocorreu no cenário político. Beleza? Então fica de olho, um tema aí com muita cara de prova de atualidades. O tema tem relação com diversidade sexual, com homofobia, sugestão de leitura. Lições do caso Maurício Souza
para marcas e clubes. E a nossa quarta notícia da semana tem a ver com política nacional. Nova lei de improbidade administrativa é sancionada. Então, a lei lá de 1992, que trata de condutas de agentes públicos que atentam contra o princípio da administração pública, que promovam prejuízos contra ou aos cofres públicos, que enriqueçam ilicitamente se valendo do cargo. Então, esta lei que enquadrava os agentes públicos com crime de improbidade, essa lei foi flexibilizada. É assim que a mídia tem trabalhado, uma flexibilização da lei de improbidade administrativa. Agora, para um agente... Anota isso aí. A prova pode perguntar o que é essa flexibilização. Agora, para alguém ser enquadrado no crime de improbidade, é preciso a comprovação do dolo, a intenção de cometer tal ato, bem como deve ser comprovado o dano efetivo ao patrimônio público. Então, se existir dano efetivo ao patrimônio público e comprovação de dolo, o agente público poderá incorrer no crime de improbidade. Antes não existia essa questão do dolo, ok? Por isso que a medida fala de muitas outras coisas, tá? Não dá para a gente trabalhar aqui uma lei de improbidade administrativa em alguns minutos. Então, a grande essência, pensando em atualidades, é a medida flexibiliza a lei de improbidade administrativa. O tema tem relação com a administração pública, com política nacional, sugestão de leitura, nova lei de improbidade administrativa. 10 pontos que você precisa conhecer. Eu volto já com o nosso desafio da semana. Desafio da semana na tela, vamos dar uma olhada, pessoal? Questão elaborada pelo professor. Os Estados Unidos emitiram nesta quarta o primeiro passaporte, interrogação, da história do país, anunciou o Departamento de Estado. Então o enunciado destaca, olha, os Estados Unidos emitiram um passaporte inédito, primeiro da história do país. E aí a questão que eu quero saber de você, os Estados Unidos emitiram o primeiro passaporte para, alternativa A, ex-terrorista, B, pessoa não binária, C, imigrantes cubano, D, prisioneiro de guerra ou E, imigrante ilegal. O que você marcou? Pausa aí para responder. Despausou? Vamos dar uma olhada. A alternativa correta, a alternativa B. Os Estados Unidos emitiram o primeiro passaporte da sua história para pessoas não binárias. Então, pessoas intersexuais, pessoas que não se identificam com nenhum dos gêneros, nem masculino, nem feminino, terão agora o direito de ter um passaporte com a identificação X. Então, nem masculino, nem feminino. Terá um X lá mostrando que ela não se identifica com nenhum dos gêneros. Essa é uma discussão global. A Argentina começou a emitir documentos com essa característica. Então, é uma pauta que ganha amplitude, a gente deve ver cada vez mais. Sendo um país, uma grande potência mundial como os Estados Unidos, tomando tal medida, precisamos ficar de olho, porque pode aparecer nas próximas provas de atualidades. Beleza? Agradeço vocês pela companhia nesse Top Atualidades e espero vocês na próxima semana. Um grande abraço, meus amigos. Galera, gostou do vídeo? Que bacana! Então clica aí, dá uma curtida, faz um comentário se você puder e inscreva-se no nosso canal do YouTube. E deixa lá no sininho, ao clicar você recebe as mensagens também de notificação. Visite nosso site e conheça nossos cursos preparatórios para concursos públicos. Muito obrigado!